Você tem que ir para a escola se quiser ser alguém na vida. Vai para a escola se quiser ser alguém na vida. Isso é coisa de preto. Serviço de preto. Isso é coisa de preto. Serviço de preto. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Serviço de preto. Deus ajuda tem que ser uma briga. Deus ajuda vai ser uma briga. Serviço de preto. Deus ajuda vai ser uma briga. Não disse que... Mas também mereceu. Com essa roupa, mas também mereceu. Com essa roupa. Aprenda o mais simples. Para aqueles cuja a hora chegou, nunca é tarde demais. Aprenda o ABC. Não basta, mas aprenda. Não desanime. Comece. É preciso saber tudo. Você tem que assumir o comando. Aprenda homem no asilo. Aprenda homem na prisão. Aprenda mulher na cozinha. Aprenda ancião. Você tem que assumir o comando. Frequente a escola, você que não tem casa. Adquira conhecimento, você que sente frio. Você que tem fome, agarre um livro. É uma arma. Você tem que assumir o comando. Não se envergonhe de perguntar, camarada. Não se deixe convencer. Veja com seus próprios olhos. O que não sabe por conta própria, não sabe. Verifique a conta. É você quem vai pagar. Põe o dedo sobre cada item. Pergunte, o que é isso? Você tem que assumir o comando. Por que para ser alguém na vida é preciso ir à escola? Por quê? Que para ser alguém na vida é preciso ir à escola. Por que relaciona o preto e o negro à coisa errada? Por quê? Quem disse que quem cedo madruga, Deus ajuda? Quem disse? Quem afirmou que só o motivo de eu levantar cedo eu tenho garantido todas as questões da minha vida? Quem disse que briga de marido e mulher não se mete a colher? Quem que disse? Alguém afirmou alguma coisa? Mas o que a roupa tem a ver com estuprador? O que a roupa tem a ver com estuprador? Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. Examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é hábito, coisa natural, como em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanizadora desumanizada, não deve parecer nada natural, deve parecer impossível de mudar. Esperança que impulsiona, que movimenta, ela movimenta a história. Quando a gente perde a esperança, aí perde tudo. Se estaciona, né? Então eu dei essa introdução, né? Porque antes vamos falar agora sobre a pessoa Paulo Freire, para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Então ele nasceu em 1921, era o finalzinho da República Velha. Antes de eu passar. Ele era nordestino, né? Nasceu no Recife. Ele conheceu de perto a pobreza. A família de Paulo Freire passou por situação assim, de vulnerabilidade, né? E ele tinha, assim, a favor dele, uma família que dialogava, um pai e uma mãe que dialogavam, que eram compreensivos, que eram tolerantes. Então isso ajudou bastante na caminhada dele. Mas ele via muita situação, né, diferente, apesar dele ter, né, estar em situação de vulnerabilidade a família dele, mas ele nasceu no meio da pobreza, né?
essa imagem, por que a gente coloca essa imagem, né? Então, a gente vão, assim, infâncias, Paulo Freire, até a idade adulta dele, né? A fome não é um fenômeno natural, mas é um fenômeno social, produto de estruturas econômicas defeituosas. Né? Isso é para mostrar que o Brasil, né, ele vivia numa situação de fome. Né? Não que hoje não tenha fome, hoje tem fome, a gente sabe que existe fome hoje. Mas o que era a diferença? Antigamente não se falava sobre isso. A fome era um tabu, ninguém podia falar sobre fome. Então não era algo assim que se pudesse falar de qualquer jeito. Aí a gente coloca aqui o Josué de Castro, ele foi um autor, né, muito corajoso. Ele era um médico e nutricionista. E ele foi contratado numa indústria, numa grande indústria, para fazer um atendimento aos funcionários da indústria. E se os patrões, né, os empregadores, eles diziam, né, para ele como médico, que muitos funcionários eles sofriam de letargia, que era aquela assim, desânimo, não conseguiam energia, não conseguiam produzir, né, como a indústria gostaria que eles produzissem. Aí eles descobriram que aquele problema dos funcionários era fome, não era nenhuma doença. Aí ele disse assim, olha, eu como médico não posso fazer nada, quem pode fazer algo, né, é o poder público, é a empresa, porque o que esses funcionários têm é fome. E ficaram muito bravos com ele, porque ninguém podia admitir que existia fome. Né? E ele se tornou um estudioso sobre a fome. Ele fez esse livro, Geografia da Fome. Ele escreveu vários livros. E Geografia da Fome é o mais famoso. E essa imagem, ela mostra as crianças ali com os caranguejos, né? Ali no Recife tem muitos mangues e muitas famílias, eu não sei se ainda hoje, né? Talvez com a poluição não seja tanto assim. Mas naquela época muitas famílias viviam somente do caranguejo. Né? Somente do caranguejo. Então ele escreve um livro chamado Homens e Caranguejos. Né? Então muitas vezes o pai saía trabalhar e a família toda ia para o mangue. Passava o dia inteiro no mangue, no meio da lama, catando caranguejo. Então ele trata dessa situação assim, de uma forma poética, ele tem até uma poesia dos caranguejos que viram homem, que é a lama, que é o ciclo do caranguejo. Vale a pena, se vocês puderem pesquisar, vale a pena a gente ter contato com essa realidade, que ela é a realidade atual, né, mas que hoje ela tem uma dimensão assim, diferente, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, Não quero ficar falando sozinha, viu? Então vamos lá. Vou voltar em Paulo Freire agora. Eu quis contextualizar, né, a situação da fome e tudo. Então ali está Paulo Freire bem novinho, né? Década de 40. Por que tem essa fala? Vamos lá, tratava-se... Eu vou explicar a história e depois a gente fala sobre a fala dele. Paulo Freire, a faculdade que ele fez foi de Direito. Então ele era um advogado, ele estudou, né, para ser advogado. E ele recém-formado, antes de eu continuar, por que eu estou citando? Eu vou citar duas situações da vida de Paulo Freire que definiram a trajetória dele. Tá? Essa é uma, vou citar duas, tive várias, mas vou citar duas mais importantes. Então, ele recém-formado, ele conseguiu uma causa que ele precisava cobrar um dentista também recém-formado, que se endividou, porque ele se formou, foi montar o consultório dele, se endividou, não conseguiu pagar aquilo que ele devia, e Paulo Freire se encarregou de conversar com ele, tentar cobrar tudo isso, né? E quando esse dentista, que tinha mais ou menos a idade dele, tinha uma filhinha de 1 ano, ele contando isso é bem bacana, vale a pena ler no Pedagogia da Esperança, tá? Ele relatando.
Aí o dentista falando da família, que pedindo desculpa, que não conseguiu honrar a dívida e tal, né? E ele foi percebendo que aquilo ali não era, né? Aquela profissão não era a profissão dele. E ele desistiu. Foi a primeira causa dele, primeira situação, e ele desistiu, não quis mais ser advogado. Aí quando ele voltou para casa, aí a esposa dele, ele falou, olha, eu desisti da minha profissão. Aí ela falou assim, mas eu sabia disso, você é um educador, você não é um advogado. Né? Ela não estranhou nem um pouquinho. Aí ele escreve assim, né? Tratava-se de cobrar uma dívida. Depois de conversar com o devedor, que foi era um jovem dentista tímido e amedrontado, deixei-o em paz. Ele ficou feliz por eu ser advogado e eu fiquei feliz por deixar de sê-lo, né? E logo depois ele entrou para o SESI, que é o Serviço Social da Indústria, né? Ele entrou como educador e ele ficou alguns anos no SESI. E foi lá que ele teve a segunda experiência marcante, né, que definiu assim, a trajetória dele como educador popular e ele conseguiu também pensar nessa metodologia, né, de crítica, né, de caminhada para se desvelar a realidade. Ali está ali, décadas de 40 e 50, é só para a gente passar assim, um pouco pela vida dele, não vamos explorar, assim, meu objetivo não é tratar da vida dele, mas é alguns pontos que a gente conheça mais sobre a educação popular. Então ele assumiu o Serviço Social da Indústria, SESI, Recife, e já desenvolvia trabalho de alfabetização na época. Foi professor universitário, e fundou o Instituto Capiberibe, né? Isso nessa década de 50. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Tá. Antes de eu passar para o outro, eu vou contar para vocês da segunda situação que aconteceu na vida dele no SESI, que definiu a metodologia. Eu vou começar a contar e vou ler um pedacinho, porque é bem importante ler assim, a forma como ele escreve. Ele reuniu pais de alunos, né, de crianças que sofriam violência. Ele estava muito preocupado, a equipe do SESI estava muito preocupada porque tinha muita criança sofrendo violência doméstica, né, pais que espancavam os filhos, uma situação que preocupava. Então ele reuniu os pais assim, num auditório grande e começou a falar sobre relacionamento entre pais e filhos. Né? Ele falou, ele tentou sensibilizar e teve ele falou dos educadores famosos, falou de Piaget, né? Tentando falar numa linguagem simples, mas foi daí que veio uma lição que ele recebeu, né, de um pai de aluno que marcou a vida dele e que marcou toda a trajetória. E eu vou ler porque é importante a gente ouvir pelas palavras dele. Eu vou ler o que esse homem falou para Paulo Freire. Você mexeu vários canetas. Fiz vários? É. Essa caneta é fantástica. Quase que vida. É. Vamos tirar, né? Aí o homem falou assim: agora eu queria dizer umas coisas ao doutor, que eu acho que os meus companheiros concordam. Aí o Paulo Freire fala: ele me fitou manso, mas penetradamente, e perguntou: doutor Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? O senhor já esteve na casa de um de nós? Ele começou então a descrever a geografia precária da casa, das suas casas. A escassez de cômodos, os limites dos espaços, os corpos se acotovelando. Falou da falta de recursos para as mais mínimas necessidades. Falou do cansaço do corpo, da impossibilidade dos sonhos de um amanhã melhor. Falou da proibição de serem felizes e da proibição de ter esperança. Agora é Paulo Freire falando novamente. Acompanhando o discurso daquele homem, eu adivinhava os passos seguintes.
sentado. Estava me afundando na cadeira. Eu acho bem legal ele falar isso, porque ele confessa a vergonha que ele sentiu ali, né? Eu ia me virando na necessidade de minha imaginação e do desejo do meu corpo em fuga, um buraco para me esconder. Depois, silencioso por uns segundos, o homem passeou os olhos no auditório, ele me olhou de novo e me disse: doutor, eu nunca fui à sua casa, mas eu vou dizer para o senhor como que ela é. Quantos filhos o senhor tem? É tudo menino? Aí Paulo Freire: 5, afundando mais ainda na cadeira. Eu tenho 3 meninas e 2 meninos. Pois bem, doutor, sua casa deve ser uma casa solta no terreno, que a gente chama de casa de oitão livre. É uma forma como eles denominavam na época, que eu nem sei explicar, não sei se vocês sabem. Deve ser um quarto só para o senhor e para sua mulher. Outro quarto grande é para as 3 meninas. Tem outro tipo, mas o senhor não é desse tipo, não. Deve ter outro quarto para os 2 meninos. Banheiro com água quente, cozinha com a linha Arno. Era chique na época, né? Era muito... Um quarto de empregada bem menor do que o dos seus filhos e no lado de fora de casa, um jardinzinho com grama inglesa. O senhor deve ter também um quarto onde bota os livros, a sua livraria de estudo. Está se vendo pela sua fala que o senhor é homem de muitas leituras e de boa memória. Aí Paulo Freire dizendo: não havia nada para acrescentar e nada para retirar. Aquela era minha casa, um mundo diferente, espaçoso, confortável. Agora veja, doutora, a diferença. O senhor chega em casa cansado. A cabeça até que pode doer no trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar coisas difíceis, como o senhor fez agora, isso tudo cansa também. Mas uma coisa é chegar em casa, mesmo cansado, encontrar as crianças tomadas banho, vestidinhas, limpas, bem comidas, sem fome. E a outra é encontrar os meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente tenta que acordar às 4 da manhã do outro dia para começar tudo de novo, na dor, na tristeza, na falta de esperança. Se a gente bate nos filhos e até sai dos limites, não é porque a gente não ame eles não, é porque a dureza da vida não deixa muito para escolher. Aí ele conclui essa parte assim: isso é saber de classe, digo eu agora. Aí quando ele chegou em casa, né, novamente ele foi conversar com a esposa dele, que era uma grande companheira dele. Ele teve 2 esposas, as 2 foram ótimas companheiras, né? Aí ele falou para ela, na verdade ela estava junto, falei errado, ela estava junto. Aí ele falou para ela: pensei que havia sido tão claro. Eu falei: parece que eles não me entenderam. Aí ela falou: não terá sido você, Paulo, que não os entendeu? Perguntou Elsa e continuou: eu creio que entenderam o fundamental da sua fala. O discurso do operário foi claro sobre isso. Eles entenderam você, mas precisavam que você os entendesse. Essa é a questão. Então, esse episódio com esse pai de aluno é que definiu, né, as linhas da metodologia dele. Né? Então, principalmente, um princípio, que é um princípio central na pedagogia de Paulo Freire, né, que é partir da realidade. Né? Então, se a gente está com um grupo, né, com um coletivo, a gente vai conversar com aquele coletivo, vai dialogar, né, que se parta da realidade daquele coletivo, que se escute, que se conheça, né, se possível que vá lá na casa dele, vai lá na comunidade, ver como que é a situação, né, ver aquilo, os mitos que as pessoas têm, né, tanto as sabedorias, tanto que a sabedoria como que ele sabe. Ali continuando então na trajetória, né, de Paulo Freire, a gente vai intercalando.
40 horas, isso aqui na década de 60, né? Então termina ali com o golpe militar, prisão e exílio, que todo mundo conhece, né, da história de Paulo Freire. Ali a gente ressalta as 40 horas de Angicos, Rio Grande do Norte. 300 trabalhadores da agricultura alfabetizados em 40 dias, a partir do método que ele foi, não foi assim rápido, né? Mas naquela experiência toda que ele teve na comunidade, com os trabalhadores do SESI, né? E sempre nesse movimento da praxis, né? Que é refletir e agir, depois refletir sobre o que agiu para fazer diferente, sempre nesse movimento, Ele foi pensando numa forma de alfabetização que fosse para as pessoas, além de aprender a ler as palavras, escrever as palavras, que elas pudessem também compreender o mundo. Tudo junto, né? Aprender a ler, escrever e ler e escrever o mundo também. Né? Então ele fazia uma crítica assim, bem grande às cartilhas, eu falo cartilha da época, mas eu acho que até recentemente tem aquelas cartilhas da Eva viu a uva, da Daio, aquelas frases meio ridículas, né? Eu não sei se será que existe isso ainda? Existe. Existe ainda? A Eva viu a uva, essas coisas? Então ele fazia assim aquela crítica, né? O que isso tem de realidade para as pessoas? Será que essas pessoas aqui conhecem uva? Será que já viram uma uva? Será que já comeram uma uva? E quem que é Eva? Algo abstrato, né? Então ele propunha sempre na alfabetização trabalhar com o que ele chamava de palavras geradoras, e palavras que fizessem sentido para as pessoas que estavam ali aprendendo. Né? Então, se era um trabalhador da construção, né? Um tijolo, né? Tem familiaridade com o tijolo, vamos trabalhar a partir do tijolo. Então, a gente constrói as casas, junto com o Tata Titotu, né? de Joju, junto com isso, como que nós construímos as casas? Em que condições nós construímos as casas? Será que nós podemos morar nas casas no padrão daquelas que nós construímos? Né? Então, a partir de uma palavrinha que você aprende a ler, as pessoas já vão compreendendo como se dá toda a dinâmica da sociedade. E isso em 40 dias, gente. Em 40 dias, as pessoas saíram alfabetizadas e já saíram conscientizadas também, conseguindo uma leitura mais real, né, da vida. E essa experiência dele, de Angicos, vai ter um videozinho bem pequenininho também, que a gente vai conhecer mais sobre essa experiência. Ela foi assim, algo que, né, chamou muita atenção na época. E foi proposta uma política de alfabetização, porque para muitas pessoas, para milhões de pessoas no Brasil, porque na época tinha muito mais analfabetismo do que tem hoje. Era muito mais séria a situação. Né? A gente pode dizer que em torno de 40 e poucos % da população não era alfabetizada. E não votava. E não votava. O vídeo vai falar isso. Não votava. Então, isso chamou muita atenção. E o governo, na época, que era um governo progressista, ele pensou, vamos alfabetizar o Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, já trabalhar, né, alfabetizar de uma forma, né, que ele possa enxergar a realidade. Aí ele foi chamado pelos fazendeiros, né, para o Prado comunista, né? Então ele já desde aquela época se tinha essa questão de quem trabalha com a consciência, quem faz a crítica, né, quem questiona a ordem social é comunista. Então ele foi tido já no comecinho como aquela praga comunista, né? O Plano Nacional de Alfabetização foi na época de João Goulart, né? Então se ia se fazer muitos círculos de cultura. Era o nome que se dava a esses processos de alfabetização. Iam ser muitos círculos de cultura no Brasil todo. Né? Era um plano nacional. Aí teve o golpe militar, a gente já sabe o que aconteceu, né? Então esse foi bem no comecinho, gente. Na verdade, teve a experiência de Angicos e nem mal começou o Plano Nacional de Alfabetização. Veio o golpe militar e destruiu tudo. Aí veio o que no lugar da alfabetização?
de Mobral. Então se fez essa mudança, né? Aí Paulo Freire foi preso, ficou 70 dias mais ou menos preso e foi exilado. Aí a gente vai passar um vídeo agora, um vídeo pequenininho que fala de angitos. Há mais de 25 idiomas. Tem mais de 60 edições. É um livro muito lido. No mundo é um dos mais traduzidos. Uhum. Aí a gente faz essa perguntinha, né? Quem que são os oprimidos? Porque pedagogia do oprimido, né? Quem que é esse oprimido? E quem que são os opressores? Então a proposta nossa aqui, daqui para frente, é a gente refletir mais um pouco sobre quem são esses oprimidos e quem são os opressores. O que Paulo Freire tanto escreve no livro dele e nos outros todos. A gente vai começar com os opressores. Depois a gente fala dos oprimidos. Vocês conhecem esse homem aqui? Ele é o Ricardo Costa de Oliveira. Ele é um professor da Universidade Federal, contemporâneo nosso aí, fui aluna dele, um grande professor. E ele faz um estudo aprofundado dos opressores. Aprofundado. Ele tem vários livros, tem 2 marcados ali, ó. O Silêncio dos Vencedores e A Família Importa e Explica. Quem quiser ser amigo dele no Facebook, ele aceita as amizades. Ele é uma pessoa bem bacana. Famílias tradicionais dominam a política brasileira. A República dos Parentes. Então, o estudo dele é descobrir, identificar quem que são as famílias que mandam no Brasil. Quem que são essas famílias? De onde elas vieram? Como que elas acumularam riqueza? Como que elas acumularam poder? Será que foi trabalhando? Vocês acham que foi trabalhando? Não, a gente acumula riqueza trabalhando? Acordando cedo? Não, né? Então, ele estuda, gente. Não estudou, ele estuda. Ele está nessa mesma aparência e é um contemporâneo nosso que ele está estudando muito. Se vocês forem pesquisar essas pessoas da Lava Jato, Sérgio Moro, todo esse pessoal que está hoje aqui com a gente, que tem poder, ele já pesquisou a genealogia dessas famílias todas. E ele não tem medo, está tudo escrito nos livros, nas entrevistas, nos comentários que ele faz no Facebook, está tudo ali. Ele vai dizer que a esposa de um é parente da mulher do outro, que é primo, e que vai puxar lá atrás, que são aqueles antigos fazendeiros, antigos latifundiários, aqueles que primeiro herdaram as Seis Marias. Eles vêm da República Velha. Isso, da colonização da República Velha. Tudo isso, gente. Ele vai fazer um estudo aprofundado da classe dominante. E por que a gente traz isso? E por que é tão importante? Porque a gente estuda muito sobre as classes populares. A gente estuda muito sobre as famílias de baixa renda. Todo mundo que está aqui, que está no Sul, estuda muito e sabe tudo sobre a família de baixa renda. Quem é que preenche cadastro único? Tem acesso aos cadastros únicos. Quando as famílias vão lá com a gente vai lá pesquisar no NIS, aparece todo o mapa da família, quanto que ela ganha, onde ela estuda, quantos filhos tem, não aparece tudo ali? Aparece tudo. As famílias de baixa renda, elas estão totalmente mapeadas. Totalmente mapeadas. É só digitar ali o NIS, que aparece de um dos integrantes da família, aparece todo mundo. E sabe tudo da vida deles. Tudo. Porque eles são obrigados a fazer isso, porque senão não acessa a política, não acessa a cesta básica, não acessa o Bolsa Família, né? E as classes altas? Onde que tem o mapeamento das famílias de alta renda? Onde que tem isso? Será que tem? Pouco tem, gente. Pouco tem. Por isso que é tão importante, sabe? Por isso que a gente
fez esse slide numa pessoa que estuda algo, sabe, um tema que não tem sido estudado, tem sido pouco estudado. E a gente precisa colocar luz, sabe? Assim como a gente coloca luz nas famílias de baixa renda, a gente tem que colocar também de onde que veio, né? Todo o poder. Porque eles estão no poder, né? Estão no poder, estão influenciando. Tem que ser transparente. Claro, estão influenciando, sabe? Dentre eles tem muitos devedores da Previdência, tem muitos desses que dominam, que vêm lá de trás, sabe? E vão tirar, de repente, o BPC da família que sobrevive disso. E a gente vai atender qualquer dia, desrespeitosamente às vezes, sempre. Vamos colocar aquela dos 10. É um vídeo que vai dizer que o mundo não é, que o mundo está sendo. Então essas denúncias não têm que funcionar para a gente como fatalismo, como achar que nada pode mudar. Tá? Tudo pode mudar. Né? Aí ele vai dizer lá que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Mas passa pela educação sempre, né? Por isso que demonizam tanto a educação. Tá, aí educação bancária e educação libertadora. Então tem duas imagens, aqui uma fotinha de um grupo debatendo num círculo, né, estudando junto, dialogando. E do outro lado é o que Freire denuncia, né, como educação bancária. A educação bancária que aqueles que sabem mais, eles depositam na mente daqueles que sabem menos. E conteúdos que são escolhidos por quem sabe mais. Né? Os conteúdos nunca podem vir daqui. Na educação bancária, os conteúdos não vêm daqui. Os conteúdos vêm sempre dessa cabeça aqui. Né? Aí eles vão definir aquilo que as outras cabeças precisam ser preenchidas, né? É por isso que esse nome que Paulo Freire dá, educação bancária, no caso de depósito mesmo, né? Depósito de banco, como se as cabeças fossem um papel vazio, um banco que fosse... É o que está preciso acontecendo depositar. bastante hoje. Né? É o que acontece, gente, em tudo, em todos os espaços. Até na nossa casa, né? Então, a gente costuma dizer assim que educação libertadora, né, educação popular, crítica, ela também é modo de vida também. Não é só na escola, não é só no meio educacional. Ela é um modo de vida. Né? Então é para a gente refletir, será que lá em casa, com nossos filhos, com a nossa família, será que a gente também vive querendo incutir nas cabeças, né, algum conteúdo que a gente acha que é importante? Né? Então Paulo Freire ele faz a gente pensar. Né? Tudo pode ser dialogado, conhecer a realidade das crianças. Né? Às vezes os pais lidam com as crianças sem saber como que é a realidade dela na escola, se ela sofre bullying, se ela tem alguma dificuldade, e às vezes só, né, tem que estudar. Né? E como que a escola, será que a escola está ajudando que a criança tenha um interesse pelo estudo? Será que aqueles conteúdos contribuem para a vida das crianças? Será que contribui para a vida? Né? Então tem muita questão. Então, a educação popular ela vai ali do fundo e não termina mais. Né? Os conteúdos eles são muito fora da realidade das pessoas, das crianças, dos adultos. Né? Uma grade que já vem pronta.